Então, o assunto que a gente vai tratar hoje, seguindo aquela linha de trabalho sobre comunicação interpessoal, vai ser o feedback, a prática do feedback, tá bom? A parte conceitual, vamos chamar assim, filosófica, teórica do feedback, não está abordado aqui. É claro que se você quiser perguntar alguma coisa, a gente pode discutir assim, o porquê dessas opiniões que eu estou trazendo aqui, mas o nosso foco hoje é ajudar vocês a fazer isso de uma forma profissional que preserve as relações interpessoais. Vocês vão perceber que à medida que a gente for conversando, isso daqui também é uma coisa que está faltando aqui. Porque para o trabalho em equipe, a gente precisa basicamente de 3 competências interpessoais. Saber escutar, a gente tratou na última reunião, né? Ter a habilidade de dar feedback. Você vai ver que nem sempre é só uma questão de retorno positivo ou negativo. E nós vamos falar também em reuniões futuras sobre redução de conflitos. Tá bom? Então hoje nós vamos tratar de feedback. Vamos começar analisando essas referências aqui abaixo do quadrinho escrito feedback, tá bom? Então o que eu trouxe aí? O significado sucinto, obviamente resumido, da palavra feedback em diversos campos do conhecimento. Então, por exemplo, na teoria dos sistemas, a palavrinha feedback refere-se à informação que realimenta um sistema. Ok? Tranquilo? Na administração, significa o controle da informação recebida para a retificação do que está errado e manutenção do que está correto. Quando a gente vai para o campo da comunicação interpessoal, o feedback ele toma um outro significado. É a reação discernível do receptor à mensagem do transmissor. Esse Neil Town, que é o autor desse livro, é um livro só sobre comunicação interpessoal, e ele trata do feedback quando ele vai falar de clima organizacional. Ok? Então eu peço desculpa porque não está a página aí, mas se eu não estou enganado é 215, que é onde começa esse tema de clima relacional. Nas relações humanas, o feedback significa crítica. E você viu que a palavrinha construtiva está entre aspas. E por quê? Porque às vezes a gente fala assim, eu vou te fazer uma crítica construtiva. Isso é uma das maiores mentiras da face da Terra, porque quem põe sentido é quem escuta. Tá bom? Então quem define se a crítica foi construtiva ou não foi aquele que recebeu. Não é quem deu. Tá bom? Você pode assistir lá no telejornal, obrigado, viu, Rita? A luz. Você pode assistir lá o telejornal e aí eles vão entrevistar um assaltante, um assassino. Por que você matou? Por que você sequestrou? Na cabecinha dele é a profissão dele. O fato dele achar que aquilo é a profissão dele, Jaqueline, não torna justificável o ato. Então, o fato de você achar que a sua crítica foi construtiva, não torna a crítica perdoável ou justificável. É crítica. A gente tem que parar de ser eufemista, né? de botar panos quentes e chamar as coisas pelo nome. Uma das coisas que impede as pessoas de dar feedback é justamente essa dificuldade de chamar as coisas pelo nome. Porque quem precisa do feedback, em geral, tem uma imaturidade emocional. Nós já vamos chegar nisso daqui a pouco. A causa do feedback é isso. O sujeito ele é imaturo emocionalmente, não percebe as suas ações e precisa que alguém aponte para ele. É o que a gente faz com as crianças, né? A criança, às vezes, ela comete um erro. Aí você chega lá e fala, não, filho, filha, não pode ser assim, não é desse jeito. E se tivesse acontecido tal coisa? Aí ele fala assim, mas não aconteceu. Realmente não aconteceu, mas por quê? Ele não tem a perspectiva do que pode acontecer. Ele não tem noção das consequências, entendeu, Rafael? Às vezes a pessoa imatura, emocionalmente, sofre do mesmo problema. Ela não tem noção daquilo que ela está fazendo. É por isso que ela precisa de alguém para... acorda. Compreendeu? Então, não é porque a gente chama de construtivo que é edificante, que é construtivo. Quando a gente chega na gestão de pessoas, a gente vê que o feedback toma o sentido de repetição da informação recebida para verificação de entendimento e possível correção de rumo.
As referências estão aí, inclusive é um dos livros daqui da faculdade. E por que eu estou citando essas referências? Porque uma das minhas metodologias de trabalho, quando eu vou pesquisar alguma coisa, para escrever sobre um tema, o que eu faço? Eu leio tudo que eu tenho disponível a respeito daquele assunto e procuro descobrir, Luiz, o que os caras não disseram. O que está faltando aqui ser dito? Eles disseram um monte de coisa aqui sobre feedback, legal. O que eles não disseram? E aí eu tento dizer algo diferente, né? Senão vira só cópia, né? Diz que o TCC é um plágio autorizado, né? É verdade, né? Muitas vezes você tem tantas referências ali que você não sabe o que é teu dentro daquele bolo. Então por que eu faço isso? Para saber qual que é a opinião faltante. Então se você passar para cima do quadro, você vai encontrar 3 sentenças aí, ó, lá em cima. À sua esquerda. Quando uma pessoa não percebe o impacto do seu comportamento nos outros, ela precisa de feedback. Porque a crítica, Luiz, ela surge justamente nesse hiato, nesse buraco, entre o que eu fiz e o impacto que aquilo causou nos outros. Então, às vezes eu dou uma má resposta, é um comportamento, certo? Mas eu não percebo como essa resposta atingiu a outra pessoa. Aí alguém tem que vir e falar assim, olha, eu acho que a maneira como você falou com fulano não foi legal. Você não quer sentar lá e conversar vocês dois? Compreendeu? O que eu acabei de fazer? Ao ir lá e te dar esse toque, né? Que popularmente a gente fala de toque, né? Fui lá e dei um toque na pessoa. Acabei de dar um feedback. Por quê? Porque o outro não percebeu o que tinha feito. Se ele percebe, Manuel, ele não precisa de ninguém avisá-lo. Ele pode ir lá e corrigir o erro por si mesmo. Compreendeu a diferença? Entendeu, Olga? Você perguntou assim, quando uma pessoa não tem noção do impacto do seu comportamento, é exatamente isso. Quando a pessoa faz uma coisa e não percebe como aquilo interferiu no trabalho do colega, ela precisa de alguém para chamar a atenção dela. Esse chamar a atenção é dar feedback. Compreendeu? Cristalino? Olha a segunda sentença. Dar feedback é ajudar o outro a aumentar a compreensão dele sobre o próprio comportamento. Então, acaba com essa história de crítica construtiva, tá? Toda vez que eu critico, eu diminuo o outro. Compreendeu? Eu estou me colocando numa posição superior, fazendo assim, ó. E é isso que as pessoas não aceitam. Muitas vezes você fala assim, eu dei feedback para o Mateus, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Mateus não me respeita, Mateus não me obedece, nada disso. Às vezes ele só se sentiu ofendido por ter recebido uma crítica. Compreendeu? Ele foi criticado, não aprendeu nada com aquilo, o senso crítico dele não foi desenvolvido, ele vai precisar ser criticado de novo, e de novo, e de novo. Então, quando você for dar um feedback para alguém, lembre-se, eu estou ajudando fulano a entender o que aconteceu, para ele poder tomar decisões sozinho daqui para frente? Para eu não precisar chamar a atenção de novo? Senão, Elaine, toda semana a gente vai ter que ir lá e bater de novo no martelo. Compreendeu? Aí toda vez que eu bato de novo, gera uma palavrinha que essa semana nas reuniões individuais apareceu muito. Desgaste. Por que desgasta as relações? Porque às vezes eu estou falando uma coisa, você aceita aquilo ali como uma crítica e não abre o teu olho para o que realmente aconteceu. Aí toda vez alguém tem que vir de novo fazer o papel de marreta na bigorna. É por isso que cansa. Pegou, Fernando? Terceira sentença. Dar feedback envolve registrar um evento e compará-lo com a expectativa da empresa. Por que registrar um evento? Porque o feedback precisa de fatos. Então imagina que você tem um tripé, todo mundo que tem câmera digital sabe como é um tripé de câmera, né? Você coloca o tripé, ajusta o ângulo, coloca a câmera em cima, para quê? Para bater boas fotos, o Mateus pensou. É exatamente isso. Para você fazer um registro fiel daquele momento da realidade ali. Se você estiver filmando, para a filmagem não ficar tremida, né?
você poder usar aquele vídeo depois. Não é isso, Fernando, que a gente faz? Então, o tripé serve para ajudar a gente a fazer o registro correto. É por isso que eu criei um tripé. Olha aqui bem no centro do esquema. Você tem aí um tripé. Cada um desses itens ajuda você a registrar o evento para poder comparar com a expectativa da empresa. Está ficando claro? Dúvidas? Fale agora ou cale-se para sempre. Tranquilo? Podemos avançar? Vocês estão entendendo até aí? Então, essas 3 frases de cima aqui não tem referência, porque estão inscritas num best-seller que vai ser lançado esse ano, chamado Habilidade com as Pessoas, de Moir. Tá bom? É por isso que as outras têm referência e essas de cima aqui não tem, tá bom? Mas se você quiser o texto integral, eu te mando tudo isso. Então, a primeira perna desse tripé, Jaqueline, é o foco no resultado. Você nunca vai dar um feedback sem ter um objetivo a ser alcançado. Às vezes esse objetivo ele foi alcançado e às vezes ele não foi alcançado. Está ficando claro, Elaine? O aluno tem que fazer uma prova que ele não fez. Qual era o objetivo? Fazer a prova. Ele não fez e não percebeu. Precisa de alguém para falar para ele. Compreendeu? Isso nos mostra também uma outra coisa que às vezes a gente passa despercebido, né? Se a gente pegar aquele conceito da teoria da comunicação, a gente acha que o feedback ele só aparece a posteriori da ação. Não é isso, mano? Então vamos lá. A gente tem lá só para vocês lembrarem, um receptor, a gente tem uma mensagem que foi passada por um transmissor. Estou fazendo invertido aqui mesmo para você entender. Mensagem e o meio. Rita, está acompanhando, Rita? Rita está ligeira hoje. A gente tem o ruído, tá certo? E aí o feedback surgiria aqui, ó. Depois que esse cara falou, a mensagem bateu, aí que ela volta. Mas nem sempre o feedback precisa ser a posteriori. Se eu parto da expectativa da empresa em relação à sua ação, Maria, eu já estou te dando um feedback com base na expectativa. É por isso que o feedback é uma forma de incentivo. Se eu estou dando ele antes da ação acontecer, serve também como forma de orientação. Ah, mas depois que aconteceu, eu vou dar um feedback, como a gente chama de corretivo, aí ele pode ser uma forma de treinamento. Ou então, de avaliação de desempenho. Está acompanhando? Isso aqui é só para você entender a relação feedback, expectativa da empresa. Opa, expectativa. A empresa espera algo de cada um de nós, tá certo? Às vezes você não percebe o que a empresa espera e gera a necessidade de alguém chegar e te avisar o que a empresa espera. Se foi antes de você fazer, isso serve de orientação e incentivo. Se foi depois que você fez e não atingiu o objetivo, isso vira treinamento, avaliação de desempenho. Ficou claro? Podemos avançar? Manuel, alguma dúvida? Ok? Estou apresentando um novo modelo para a nossa realidade aqui dentro da universidade, tá bom? Da faculdade. Então, vai entendendo aí que quem define o objetivo a ser alcançado, em geral, é a expectativa da empresa. Tranquilo? Elaine? Está com o olhinho longe. Quer ir tomar um café, uma água? Está tranquilo? Vocês estão acompanhando, Aninha? Está acompanhando? Podemos avançar? Então, o que eu quero falar para vocês sobre objetivo é que esse objetivo, ele sempre vai combinar com a expectativa. Pode achar uma margenzinha, um pedacinho de papel aí, escreva isso aí. O objetivo a ser alcançado sempre vai combinar com a expectativa da empresa.
sempre vai combinar com a expectativa da empresa. Eu estou usando a empresa aqui, mas se você levar isso aqui para o campo da religião, é a doutrina. A doutrina é uma expectativa, tá certo? O fulano fugiu daquela expectativa, aí a autoridade lá na sua comunidade religiosa vai te dar um feedback. Senta aqui, meu filho. Não era assim não. Ele vai te explicar. Ok? Se você aprende a expectativa antes, é incentivo, orientação. Se alguém te chama a atenção para ela depois, é treinamento e avaliação de desempenho. Podemos avançar? É por isso que a primeira perna desse tripé é o foco no resultado. Foco no resultado. Qual era o resultado a ser alcançado? Foi? Não foi? Por que não foi? E o exemplo que eu tenho para te dar aí, se você quiser colocar inclusive dentro desse quadrinho, é o da caça com águias. Pode colocar aí dentro a caça com águias na Mongólia. Você já deve ter visto em reuniões passadas aquele vídeo. Você colocar aqui dentro, pode. Aquele vídeo que eu passei para vocês de 2 minutinhos, em que o caçador cazaque, lá no alto das montanhas Altai, como é uma região de difícil acesso, o que ele precisa fazer? Ele precisa caçar tanto para ter carne, para ter alimento, quanto para aproveitar a pele do animal para fazer roupa. Só que a raposa, o coiotezinho, o coelho é muito rápido. Então qual é a técnica milenar, né? Há mais de 3.000 anos existe essa técnica de caçar com águias. Como é que é feito isso? Eles pegam ou uma águia ou um falcão. Em geral eles preferem a águia, porque a acuidade da águia e a velocidade, a força física atinge melhor os objetivos deles. A águia consegue catar animais maiores, como um cervo, por exemplo. Um filhote de cervo a águia pega, mas um falcão não tem essa propriedade, porque os músculos da pata são mais fracos, né? Então o que eles fazem? Eles pegam essa águia, treinam a águia na primavera, deixa ela fechadinha, alimenta, cria uma relação de confiança com a águia e depois começa a treiná-la. Treiná-la para quê? Para pegar a presa. Pegar a presa. Todo o treinamento consiste nisso, identificar a presa e pegá-la. Aí a Olga está perguntando assim, mas como é que ele treina a águia? Com 3 coisas simples. A águia precisa pegar a presa, dominá-la e esperar. Entendeu, né? Ela voa, pega a raposa, domina a raposa, e aí ele usa o instinto da águia, né? Porque ela posiciona uma das garras direto ali na fonte de respiração da presa, a presa vai perdendo a respiração, e aí ela espera. Espera o quê? O sujeito vir com o cavalinho dele de lá do alto da montanha para matar o animal, e aí a águia pode receber a recompensa. Em geral, os pulmões ou o coração do animal. A tradição cazaque diz isso, né? Ela vai receber uma parte gorda do animal, por assim dizer. Ela recebe uma recompensa, em geral, os órgãos que têm mais sangue ali. Aí já entra um pouco da cultura cazaque mesmo, que é ou o coração ou os pulmões do animal. Está entendendo aí a lógica? Então, note, existe um sistema de aproximação do homem com a caça, com a águia. O objetivo é um só, a ser alcançado, é uma presa só. E na hora que ela pega, ela precisa fazer 3 coisas só. Pegar, esperar, né? Dominar e esperar. Está entendendo? Então, às vezes, a gente erra ao dar feedback, porque a gente aponta várias presas. A gente aponta muitas raposas. E a gente perde o foco do resultado. A própria pessoa que está recebendo o feedback, ela se confunde.
E por que o exemplo do caçador caiaque? Porque a única coisa que ele faz é apontar a presa. Ele não tenta ensinar a águia como caçar, que isso é a arte dela. A arte dele é só ensiná-la a enxergar a presa que ele quer e pegar. Compreendeu? Então, às vezes você vai dar feedback para os colegas, você só precisa apontar o resultado. Entendeu, Olga? Olha, o que a gente precisa fazer é tal coisa. E aí a análise qual que é, Manuel? Por que não fez? E qual das regras não foi cumprida para poder seguir aquele passo a passo, aquele objetivo? Entendeu? Então, o verdadeiro feedback, ele começa focando o resultado. E como é que a gente faz isso, Jaque? Destacando a meta e não o método. Já vou aprofundar nisso, pode falar. É que, às vezes, você colocou no nosso erro, às vezes é mostrar vários resultados a serem atingidos, e aí a gente erra na direção e a pessoa erra no cumprimento do seu resultado. Mas no mundo que a gente está com tantas demandas, como é que a gente de repente lida com isso? Se você às vezes tem, por exemplo, num dia, às vezes 10 resultados a serem atingidos, isso é com todo mundo, quer dizer, sim. A gente não é privilégio de ninguém. Então, quer dizer, a gente, pelo que a gente está vendo, a gente mais erra do que acerta. Em geral. Em geral, quer dizer, 90% errando e 10% acertando. Porque o mundo perfeito seria se a gente conseguisse isolar todo mundo de tudo, falar só faça isso. Aí, por exemplo, tem que ter 20 funcionários. Entendi. Para colocar em... Então, como que a gente absorve isso tudo aí? Já vou responder. Presta bastante atenção na tela aqui, ó. Aponta o método ou a meta. O que vocês acham? Já respondi. Vocês já entenderam. Aponta a meta. Sabe por quê, Manuel? Se eu tenho 20 funcionários e cada um sabe o que fazer, eu não preciso ensinar o cara a fazer o que ele precisa fazer? Bom dia. Pode abrir para a gente ver. Quem pode entender? Tudo bem. Você fecha para nós, Aninha? Obrigado. O problema, Manuel, é que a gente está ensinando o cara a caçar. Compreendeu? Se o sujeito sabe caçar, eu só preciso apontar a presa. Na hora que ele pegar, vai ter outra presa que eu preciso apontar. Na hora que ele pegar, vai ter outra presa. Na hora que ele pegar, tem outra presa. O problema é que a gente não pode apontar a meta e tentar dar o método. Quem tem que saber o método? O funcionário. Então, estou respondendo a sua pergunta. Às vezes, a gente não consegue alcançar os 10 resultados num dia, porque no meio do caminho a gente tem que parar para dar orientação. Tá. E se às vezes você conhece o método mais que o funcionário em algumas coisas pela experiência? Por exemplo, às vezes tem um gerente, tem um funcionário que sabe mais que os funcionários. Ele vai falar do método, ele não vai só apontar o resultado, ele vai querer o resultado. Então é onde como fazer. Onde é que está o erro? Não sei. Não sei. Aí é quem sabe mais que tem que fazer. É triste isso. Mas se eu sei, eu tenho que ir lá e fazer. O outro acompanha para aprender, mas depois dali ele tem que dar conta de fazer sozinho. Compreendeu? E agora a gente vai entender o porquê da coisa. Vem comigo. Se eu aponto a meta e aponto o método, coloca aí, ó. Pode fazer no verso se você quiser. Se eu aponto a meta e quero definir o método, existe aí um desperdício de recursos humanos. Está sobrando gente, entendeu, Manuel? Porque eu estou tendo que falar o que fazer e como fazer. Alguém tem que ser demitido nessa história toda.
Se eu não aponto a meta, mas aponto o método, autoritarismo. É o eu-equipe e não a equipe. Desperdício do quê? Recursos humanos. Desperdício de RH, pode pôr. Eu sei que é difícil, mas já você vai entender a prática. Quer ver? Calma. Vem comigo que você passa de ano. Agora, se você não aponta a meta, e não aponta o resultado, eu já usei essa palavrinha aqui em outro contexto. Vira uma anarquia. Anarquia, se você pegar no dicionário, o significado é sensação de ausência de leis. Acompanhou aqui, Matias? Se eu não aponto a meta e não aponto o resultado, eu deixo a coisa a Deus dará, existe um estado de anarquia, ausência de leis. Não tem ninguém me acompanhando, eu faço do jeito que eu quero, o dia que eu chegar lá, tá bom. Vou dar um exemplo prático. Se eu chego e falo assim, Rita, vai limpando aí. E não defino uma meta, você tem que limpar todas as cadeiras da faculdade até sábado, meio-dia. Mas como? O que ela quer saber? O método. Como? Não, Rita, se vira. Problema seu, vê como é que você vai fazer aí para ser mais rápido. Porque ela é a profissional que sabe caçar. O nosso trabalho, na maioria das vezes, é só apontar a presa, a meta. O como fazer, a pessoa que a gente contratou que tem que se virar para fazer. Senão existe um desperdício de pessoas. Eu sei que é esquisito o termo, né? Desperdício de pessoas, mas a ideia é justamente essa, está sobrando gente. Agora, se eu defino apenas a meta e conto com a habilidade do meu colaborador, do meu liderado, para fazer o que precisa, aí eu tenho autogestão. Aí o foco da pessoa vai estar no resultado. Isso aqui, Manuel, ajuda até a avaliar quem é a pessoa que a gente tem que premiar, quem é que a gente tem que reconhecer, quem é que a gente tem que promover, quem é que a gente tem que manter dentro da empresa. Porque às vezes o que está faltando mesmo é saber fazer. Se o cara não sabe fazer, e você está dando treinamento e o fulano não aprende, o teu prazo é que vai determinar se essa pessoa continua ou não. Compreendeu? Isso aí é o item 1.1, lá em cima, à sua direita. Olha a folhinha aí. É tão ruim você estar fazendo um trabalho que, igual o Manoel falou, às vezes a gente tem 10, 20 coisas para fazer no dia. Imagina você ficar com uma pessoa o tempo todo, e agora o que eu faço? Qual que é o próximo serviço que eu tenho que fazer? A pessoa tem que dar conta. Isso? Aí você está lá concentrado numa coisa e a pessoa está te perguntando toda hora. Compreendeu, mano? O que eu estou trazendo aqui, você falou assim, é bacana, mas na prática é mais difícil. É só uma questão de estabelecer o objetivo, de definir a meta e deixar o sujeito caçar. Se ele for incompetente em caçar, você já sabe o que tem que fazer. Você está entendendo? Não, esse aqui não é águia, é falcão. Deixa eu começar a procurar uma águia. Entendeu, Matheus? Pode falar. Ela perguntou lá o negócio. Foi uma pergunta ou uma colocação? Foi um comentário que você fez, não foi? Se é nesse sentido, desculpa, eu não tinha entendido que era pergunta. Achei que você só estava comentando. Para mim é. Você quer saber se é no sentido da pessoa que fica perguntando o que fazer. É isso? Eu me coloquei, eu acredito que seja isso. Não, mas também, isso também. Por exemplo, quando a Maria era nova, isso fazia sentido, né? Porque ela não sabia. Agora, se o tempo vai passando e a pessoa fica patinando, vamos pegar o exemplo das duas meninas aqui, que é mais recente, né? Algum momento você vai ter que trazer a casa, bem. Estou respondendo a tua pergunta com o exemplo delas. Em algum momento você vai ter que trazer um resultado.
Porque existe um tempo de treinamento. Lembra que eu falei que a águia na primavera? 3, 4 meses depois ela já tem que começar a trazer caça. É aquele problema que a gente está conversando essa semana. Né? A Maria já tem que trazer caça. Tem que começar a dar resultados sem que alguém precise te empurrar. Chega no nível da autogestão. Compreendeu? É por isso, e agora o Manuel vai entender a resposta daquela questão, né? Por isso que o item 1.2 aí, ó, qual que é? Vamos ver se está ligado aí no esquema. Regras simples e claras. Quanto menos orientação, a pessoa precisar seguir para poder pegar a caça, melhor. De novo o exemplo da águia. Pega, domina e espera. Infelizmente nós chegamos nesse ponto, mano, de ter que apontar a meta e falar para o sujeito assim, ó, na hora que você pegar, você vai fazer A, B e C. Só isso. Pega, domina, espera. Deixa eu dar um outro exemplo. Os meninos aqui conhecem. Eu e o Manuel conhecem. O revólver existe há 800 anos. É o revólver, pistola. E a pistola tem 3 princípios básicos: cano, ignição e gatilho. Qual que é o objetivo de um revólver? Atingir o inimigo mais rápido do que a percepção dele. É por isso que a bala se desloca na velocidade do som, né? Sabia disso, né? Na hora que o sujeito escuta o barulho do tiro, a bala já pegou nele. Isso aí numa guerra é extremamente eficaz. Então qual é o objetivo? Atingir o sujeito rapidamente, mais rápido do que a percepção dele. Como? Cano, ignição e gatilho. Regra simples. Você pega um fuzil AR-15 e você vai ver que é a mesma coisa. Ele tem um cano, ignição e gatilho. Simon, como é que isso se liga ao feedback? Bom, uma vez que eu tenho um objetivo definido e regras simples, eu só vou martelar em cima das regras. Cano, ignição e gatilho. Ah, Simon, mas vai chegar um ponto que isso vai encher o saco. Aí o sujeito aprende. Que o que ele tem que seguir, Mateus? Cano, ignição, gatilho. Pega, domina e espera. É que às vezes a gente aponta 5, 10 caças, né? 10 presas. A gente aponta 10 presas. E isso daí já virou 30 regras. A pessoa não consegue seguir, ela se confunde no meio do caminho. Pegou? Podemos avançar? Na sequência, você viu aí que o item 1.3 é reforçar a confiança mútua. Toda vez que o caçador casaco ia treinar a águia, é claro que ela errava, né? Às vezes ela não conseguia pegar. Aí ele estabelecia um novo prazo e reforçava a confiança, continuava dando alimentação para ela, não deixava ela com fome como forma de punição. Só que chega um momento que a águia tem que dar resultado. Se a águia não pega, aí ele é trocado, é automático assim. Se a águia não pega, ele começa a treinar outra, porque é a sobrevivência dele. Está ficando claro? Então, nós estamos num sistema, como o Manuel bem disse, a gente tem que atingir muitos objetivos em pouco tempo. A sobrevivência da empresa depende disso. O mercado não espera. Ele é tão difícil quanto a caça na Mongólia. Então a gente não pode ficar na dependência do tempo da águia para fazer. Chega um momento que o tempo é limitado. Você está entendendo, Elaine? Se a pessoa não entrega resultado naquele período de tempo estabelecido, ela tem que ser trocada. Somos todos adultos. Sabemos que a vida é assim. Só que esse treinamento e essa renovação de oportunidade, se dar uma nova chance, é o que gera reforço de confiança. Quando é que o caçador para de confiar na águia? Quando ela não entrega resultado. Nunca traz uma caça. Quando é que a gente para de confiar no caçador? Quando começa a apontar 10 objetivos. Imagina 10 presas e a águia voando. Chega no momento, ela fala, mas peraí, qual presa que eu pego? Ela perde todas. Ficou claro? Rita? Você não balançou. Ficou claro aqui, gente? Tranquilo? Podemos avançar? Além disso,
O feedback tem que ser livre de opiniões pessoais. A segunda perna do tripé é essa: livre de opiniões pessoais. Lê para nós o primeiro item aí, 2.1, Matheus. Ele tem que ser neutro. O que é um feedback neutro? É aquele que é livre de interpretações e livre de avaliações. Por exemplo, a Olga chegou atrasada. Eu não vou falar assim: Olga, eu vi que você chegou atrasada, provavelmente aconteceu alguma coisa, né, no caminho. Estou interpretando o atraso dela. Às vezes eu estou dando uma resposta que ela não tinha pensado em dar, você está entendendo? Olga, eu vi que você chegou atrasada, aconteceu alguma coisa especial? Estou dando um feedback e procurando o verdadeiro motivo. Não tem avaliação aqui, entendeu? Ou então eu faço assim, além de interpretação, eu faço um feedback avaliativo, que também é errado. Olga, você chegou atrasado essa semana 2 dias. Eu estou entendendo que você não é uma pessoa séria. Ué, eu estou avaliando, não estou? Não preciso avaliar. Eu tenho apenas que registrar o evento e comparar isso com a expectativa da empresa. Lembra? Eu registrei o evento, você chegou atrasada. Não é isso que a empresa espera. É verdade, falhei. Aí eu aumentei o senso crítico dela. Ela vai entender que atraso aqui dentro representa o quê? Falha em atender a expectativa da empresa. Por isso que o feedback tem que ser neutro. Agora, se eu chego assim, não, você tem que ver que eu não atraso. Ué, você não atrasa. E eu posso atrasar. Eu moro lá do outro lado da cidade. Meu ônibus quebrou 2 vezes, furou o pneu na terça, na quarta, a mesma coisa. Ok? Depois, feedback tem que ser dado na forma correta. Qual é a forma correta de dar um feedback? Deixa eu ouvir vocês. O que vocês acham? Pode falar. O aluno sacripanta, está pisando na bola. Uma coisa que vocês discutiram internamente é, por exemplo, ter tempo e ter silêncio em volta, tipo, da forma correta. É uma coisa que custa a gente, tanto é que a gente faz essas reuniões que não deixam de ser um feedback para todos nós, né? A gente faz no sábado, porque é o único momento que a gente consegue parar, pensar, ouvir. Certo. Então, o ambiente a gente percebeu que tem sido fundamental. A gente não tem conseguido fazer no dia a dia. Feedbacks positivos nunca no dia a dia. Não tem como certo. Eu acho que a gente feedback também tem que ser pessoal. Isso, nós vamos chegar ali daqui a pouco. O que mais? O que vocês acham? Pode falar, gente. Se não quiser falar, já pode começar a anotar. Está vendo ali, de baixo para cima, você tem ambiente, comportamento, habilidades, crenças, valores, identidade e espiritualidade. Se você fez de cabeça para baixo, Rafael, por favor. É o caso do Matheus. O Matheus fez invertido ali, né, Matheus? Valores, identidade, espiritualidade. Depois que você fizer, vou esperar mais um pouquinho.
O Manuel tá ficando louco ali, que eu fiz ele escrever hoje, né? Realmente é só... Não. Ai, Manuel. Legal. Espiritualidade lá em cima. Eu fiz igual o Matheus. De cabeça para baixo. Aí foi falando, eu fui de cima para baixo. Aí você coloca aí, ó, entre parênteses, isso aqui é a teoria do campo unificado, tá? Pode colocar aí, teoria do campo unificado, do Robert Dilts. É, ele é um bonitinho lá, neurolinguista. Robert Dilts. Aí o que isso aqui tem a ver com feedback, Simon? A forma correta é sempre abordar o nível do comportamento. Então, você nunca vai dar um feedback. É esse nível aqui que você tem que atacar. Ó. Você nunca vai dar um feedback aqui, ó, no nível da identidade. E por quê? Porque se você der feedback em qualquer um dos outros níveis, você arruma uma briga. Então não existe feedback, Maria, que eu fale assim, ó. Ah, Elaine, mas você é... Porque eu estou atacando o nível da identidade, compreendeu, Bruno? Por exemplo, se eu quero mais transparência de uma pessoa, é comportamento ou é identidade? É comportamento. Transparência. Você tem que exigir que ele fale o que aconteceu. Então, transparência é comportamento. Comportamento. O que seria identidade e valores? Ah, identidade, valores e crenças é aquilo que faz de você a pessoa que você é. Dá um exemplo de identidade. Dou. No seu autoconceito, você se considera um bom administrador, certo? Não tenho tanto... Mudou? Mudou de um ano para cá. Eu achei que o cara tinha melhorado. Não estou com a autoestima tão boa assim. Não. Fala uma... Ai, tá vendo? Autoestima. Então, vamos lá. Toda vez que eu chegar para você e falar assim... Vou dar um exemplo, tá? Manuel, você não é um bom patrão. Estou ferindo o nível da identidade. Porque eu vejo que você se esforça a ser um bom patrão. Você paga em dia, você conversa, você dá treinamento, você se aproxima. É claro que tem as suas falhas, né? Todo mundo tem. Não, mas você não é compreensivo. Ué, é. É o verbo ser que você tem que tirar da boca. Aprendeu, nego? Agora se eu falo assim, não, mas está faltando aí é competência. Aí eu estou atacando o nível das habilidades. Entendeu? Não, Bruno, mas você é bruto. Estou chamando ele de bruto, né? Aí eu estou atacando o nível da identidade. Ele tem todo o direito de continuar sendo bruto. Compreendeu? Agora se eu falo assim, Luiz, você não falou para mim que esse era um problema. Estou atacando o nível do comportamento. Por que eu estou atacando o nível do comportamento? Porque eu estou falando que ele não falou. Eu estou cobrando a comunicação franca. Compreendeu? Então existe uma diferença sensível entre eu dar um feedback criticando a atuação, o teu jogo, ou eu menosprezar o jogador. Então tem que usar, de repente, no feedback, verbos referentes a ações. A ação do sujeito. Tipo, você não limpou o chão. É um feedback. Você não fez isso. Ou você, no positivo, você fez isso, eu gostei disso. Isso. Quer dizer, é sempre fazer, é o verbo fazer. É o fazer. Você está atacando o que a pessoa tinha que fazer e não fez, tá certo? Ou que tinha que fazer e fez. Agora, quando eu falo assim, por exemplo, não é difícil não. Olga, você é muito espontânea.
embora seja um feedback positivo, Não se deve ser feito. não deve ser feito, porque é nível da identidade. Sabe aquela coisa assim, ó, nossa, mas o Neil tem um potencial tão grande, não sei o que ele está fazendo aqui no sul de Minas, sabe? A gente às vezes tem essa mania, né? Nossa, mas a Elaine, ó, tem um talento, não tem isso? A gente não tem disso? Nossa, mas o fulano é super competente, o cara é capaz e tal. Às vezes a pessoa não se sente competente, capaz, às vezes a pessoa luta para achar esse tal potencial e não acha. Aí a gente vai lá e fala assim, nossa, mas a Jaqueline, ó, tem uma habilidade. Se ela não enxerga essa habilidade, ela fica com raiva do teu feedback. A gente às vezes fala assim, não, mas tem que elogiar a pessoa. Às vezes o elogio pode ser a pior coisa que você faz para alguém, porque ele pode entender como cobrança. Compreendeu? Então toma muito cuidado, precisa de um nível de confiança e de aproximação muito grande para a gente dar um elogio na medida certa. Como assim? Não entendi. Elogiar e Tá. sentir cobrado. Por exemplo, às vezes a pessoa não enxerga aquela qualidade, ela não enxerga em si mesma aquela qualidade que você percebeu. Então, por exemplo, Mas com cobrança? isso, aí ela entende, não é você que está cobrando, você está dando um elogio assim, espontâneo. Por exemplo, eu chego e falo para você assim, poxa Elaine, eu vi que você é uma pessoa que se esforça muito, você é calma, você é tranquila, justo na semana que você está de TPM. E aí? Aí você fala assim, nossa, mas ele está falando isso para pegar em mim. Porque essa semana eu não estou calma. Você entendeu como o tiro saiu pela culatra? Então, para se fazer um elogio, a gente tem que ter muito cuidado. E muita aproximação. Você entendeu? Agora as lindas entendem por que você não pode falar assim, Rafa, você precisa sorrir mais. Porque é o nível da identidade, o cara não tem como sorrir mais. Ele não sabe como. Uma vez ele foi fazer isso. Entendeu? Não adianta você falar isso para ele. Foi tão engraçado que ele ficava assim. Fica mecânico a coisa. Não adianta você pedir para a pessoa, uma coisa que ela não pode dar. E às vezes você dá um feedback na melhor das intenções, né, Neil? Você tem um aluno lá, Você pode pedir. você chega lá e fala para o fulano assim, ó, poxa, mas você é um aluno tão inteligente, às vezes o cara não percebe que ele é inteligente, não se sente inteligente. Oi, pode falar? Ele é muito calmo. Ele é muito calmo? Não, às vezes, olha lá, a calma dele ali, ó. Assim, ó. Essa foi uma ironia. Agora vem cá. O Manuel falou assim. Mas há um nível de intimidade. Existe um nível de intimidade. O Manuel falou assim, o do comportamento pode? Deve. Porque a gente está aqui dentro de uma empresa para quê? Para trabalhar. E trabalhar de acordo com a expectativa da empresa. Então você entendeu como é que a regrinha simples, cano, ignição e gatilho, combina com o comportamento? Com o feedback dado da forma correta? Então se você quiser anotar aí embaixo, anote. O feedback dado na forma correta é sempre no nível do comportamento. Rita. Quer dizer que se uma pessoa for grossa e estúpida, a gente não pode falar, porque é o jeito da pessoa. Você pode falar se for seu filho. Se for seu filho, você pode falar. Mas e uma natureza em que muitos precisam se conviver junto, como na empresa? É o fato de ser diferente que torna a coisa bonita. Ser exemplo. Não? É o fato de ser diferente que torna a coisa bonita. Essa dúvida é importante, mas pera lá. A pessoa agiu de maneira... Deixa eu perguntar, a pessoa agiu... Eu entendi. Prossiga, vai, continua. Ela agiu errado, foi grossa com o aluno, de repente. E aí? É o jeito dela. A personalidade dela. Não, mas aí não, Tom. Assim, Mas é a identidade é trabalhar. Porque assim, se eu trabalho num lugar e eu não gosto de sorrir, eu não tenho perfil para trabalhar nesse lugar, porque eu preciso sorrir. Eu preciso ser... Naquela função. Naquela função eu tem que preciso sorrir. sorrir. Então eu tenho que conseguir controlar minha identidade para gerar o meu comportamento. Ah, Aí eu vou ter que saber.
eu tenho que controlar a minha identidade. Nós estamos falando de senso crítico pessoal, Mas e se a pessoa... não alguém apontando. Eu entendi. Mas- Agora, a Rita falou assim, ó, e se o fulano é mal educado e foi grosso com uma pessoa? A natureza dele é assim. Aí a gente vem aqui no terceiro pilar aqui, que é a ética. O feedback tem que valorizar o bem-estar. Nós vamos chegar aí. Você repete o seu feedback, por favor? Repito sim. Rita, nós vamos chegar aí. Mas não é você que tem que ir lá apontar a grossura do outro. Você sempre vai apontar o comportamento do outro. A maneira como você tratou aquele aluno não foi a maneira indicada. Mas tem algumas coisas que a gente tem feito que tem dado certo. Porque às vezes coisa, olha, que a gente vê, aí a gente não procurou agredir ou coisa. A gente, por exemplo, viu que às vezes algumas coisas a pessoa não recebeu bem. Então eu não quis criticar o que a pessoa agiu, porque às vezes, por exemplo, o aluno entendeu errado. Mas eu quis mostrar o jeito que a pessoa, o comportamento que foi, que não estava linkado a nenhum mau intencionamento por detrás do profissional, mas o aluno entendeu errado. Então, quer dizer, eu quis mostrar que aquele comportamento, por mais bem intencionado que teve, não foi adequado, e eu não mexi com a identidade do funcionário. Perfeito. Não mexi com A identidade do aluno. Quer dizer, não foi uma crítica a nada do que Pessoal. a pessoa era. Aí eu vi que deu certo, que tipo assim... E é no nível do E a comportamento. pessoa aceitou bem, porque tipo assim, não se sentiu ofendida com aquilo lá. Quer dizer, então, às vezes algumas coisas a gente vai... Não, vai fazendo intuitivamente. Eu estou trazendo para você o à modelo. À luz, né? Porque intuitivamente aí pode ser uma prática pessoal. Agora, quando eu trago o modelo, aí a coisa vira geral. Então, se você der um feedback sempre no nível do comportamento, atacando a ação mal educada e não a pessoa, aí você consegue. Compreendeu? Lembra sempre, ó, ataca o jogo, não o jogador. E por que isso é importante? Porque o autoconceito de uma pessoa talvez seja a coisa mais valiosa que ela tem. É aquele conjunto de expectativas que você tem em relação a si mesmo. Então, quando alguém toca nisso daí, é uma ofensa pessoal. Oi? Não, isso me irrita de tirar o funcionário aqui. Não, mas está tranquilo, depois eu passo o áudio para ele. Pegou? Jaque, entendeu? Se a pessoa, ó, você falou direitinho, eu tenho que controlar a minha identidade. É isso mesmo. É você que tem que dar conta disso. Não é o outro. Agora, se você não tem noção, alguém tem que chamar a sua atenção. Para quê? Para o comportamento. Ó, você não está sorrindo. Isso não é identidade. Não estou chamando você de antipática. Estou dizendo que está faltando o sorriso. Compreendeu, Manuel? Sim, então o sorriso eu posso falar, você não está sorrindo, a empresa espera na tua função que você sorria. Pronto. Aí tá certo. Você não chamou ela de antipática. Ótimo. Pegou, Helena? Tá bom. Agora fez sentido. Só que, vamos nessa consciência. Vamos esclarecer para a Rita. Eu estou no meu lugar. Para mim estar aqui, eu preciso ser assim, assim, assado. E eu não sou assim, assim, assado. Não é ser, Entendeu? é fazer, é isso que ele está querendo. Não é ser, é Não fazer. Ser fazer. É fazer. Não ser para fazer. Não é ser, é fazer. Mas existe também o ser. Não, o ser você opta ou não se você quer mudar daquilo lá. Por exemplo, se você atende, se você está com aluno, é o que eu estou entendendo, você me corrige aqui, porque eu estou treinando aqui. Poupa a minha garganta, deixa ele treinar ali, ó. Poupa. Se você está numa função que você exige que você sorria, mas eu não sou uma pessoa simpática, mas aquela função exige. Então, você precisa sorrir. Agora, se você quer estar de bem com a vida, mudar, colocar tudo, é uma decisão sua com você mesmo. Agora, se a empresa está pedindo para você sorrir e você não sorri, aquilo lá afeta e traz consequências no trabalho, você não está adequada para aquela função. Então é isso que eu tô falando. Aí eu tenho duas decisões a tomar. Ou eu aceito e dou um tempo para caçar aquele ele diz, precisa daquele sorriso ali naquela função. E eu faço aquilo lá, ou eu dispenso, ou tomo outra decisão. Ah, Por isso que é entendi. importante. Isso que
que é importante definir perfil quando você está procurando uma vaga. Né? Exatamente. Porque aí você vai avaliar isso. Porque o erro é da empresa, quer dizer, o perfil não era esse. Quem colocou a pessoa lá? O dono. Entendeu? Eu sei que é. Você compreendeu a diferença, Rita? Para a gente poder avançar? Você ter uma habilidade, por exemplo, vou pegar o exemplo do sorriso. Eu não sei sorrir. Eu posso te dar 1 milhão de motivos. Vou usar só um exemplo. Na infância, eu sorri para a pessoa errada, essa pessoa me violentou. Eu aprendi a fechar a cara. Dane-se quem não quer. Eu não dou sorriso. Mas eu fiquei desempregado. Estou precisando de emprego. Arrumei um emprego em que sorrir é condição sine qua non, é fundamental. Como eu tenho a habilidade de aprender, porque eu sou uma pessoa que aprendi muito na vida, aprendi a transcender os meus problemas, eu posso aprender isso também. Se eu quiser, como bem lembrou, Jaqueline. Se eu quiser. Mas o meu patrão pode criticar o meu comportamento. Ele pode criticar o comportamento. Por que você não está sorrindo? Isso está acontecendo contigo aí, você não compreendeu ainda pelo seguinte. Você está confundindo identidade com comportamento. Não, eu estou sem compreendendo. Não, agora sim, agora você abriu. Até então você está fechado. Agora você entendi agora a coisa. A sua personalidade é uma coisa. Aquilo que você faz é outra coisa. Entendeu? O que eu entendo é que o ser humano tem uma autocapacidade de uma mudança, entendeu? Se ele quiser. Inclusive, no modo dele agir. Se ele quiser. Se ele quiser. Se não quiser, não adianta. Aí tem que ser substituído. No caso da empresa, né? A gente está falando aqui, assim, com uma coisa em mente. Tá bom? O Mateus, vou te dar esse exemplo aqui para a gente mudar de assunto. O Mateus, ele não é um estudante de ciência da computação. Ele é uma pessoa, ele é um jovem de 20 e poucos anos, ele é uma pessoa que tem sonhos, ele é uma pessoa muito mais do que aquela fatiazinha do Mateus, estudante de ciência da computação. Ele estuda, né? Ele pratica o estudo da ciência da computação, mas enquanto pessoa ele é muito maior. É por isso que a gente não pode, às vezes, confundir o comportamento com a personalidade, com a identidade. Podemos avançar? O item 2.3, pode falar. Desse negócio do sorriso, o que aconteceu ontem? É que assim, veio um aluno antes e trouxe um chocolatezinho pra gente, né? Ele ficou todo assim, nossa, eu quero chocolate e tal, sexta-feira. Aí chegou um outro aluno depois. Aí ele chegou, aí eu e ela, foi assim, espontâneo, as duas. Aí ele olhou assim, por que vocês estão rindo? No mínimo vai vir alguma coisa. Jogou uma bomba. E foi automático as duas. E realmente não tinha uma boa notícia pra ele. Então, vocês estão entendendo como é que a coisa funciona? Eu posso falar o que eu quiser do comportamento das pessoas. Quando eu paro para o nível da identidade, aí eu estou ferindo o ser humano. E uma ferida no ser humano é uma coisa que ele não aceita. Compreendeu? Por isso o feedback tem que ser comprovado. Está vendo aí o item 2.3? Como é que a gente comprova um feedback? De novo o exemplo da câmera fotográfica. Você registrou no dia 20 do mês de agosto, faltou determinado item no estoque. Quem é o responsável do estoque? A Elaine. Elaine, por que não comprou? Por que deixou faltar? Não, mas eu comprei. Então por que faltou? Você está vendo? Quando você tem comprovação do comportamento, você vai ter propriedade para falar. Então se você se focar no comportamento, você nunca vai errar. Porque aí você vai ter dados, você vai ter argumentos para raciocinar com a pessoa. Porque você está falando em cima de um fato, né, Neil? Ok? Próximo item. Agora chega naquilo que as meninas estavam falando ali. Mas o sujeito foi mal educado, ele feriu a convivência.
É por isso que a terceira perna do tripé é o feedback, ele tem que ser ético. Ético no sentido de preservar a convivência. Já fizemos essa discussão em reuniões passadas, né? A ética, ela é interpessoal, enquanto a moral é intrapessoal. Coisa que eu faço para mim. Agora, a ética é aquilo que eu faço para preservar a convivência, pelo bem-estar da polis. Então, toda vez que um comportamento fere o bem-estar, e quem agiu ali, quem fez a determinada coisa, não percebeu, ele precisa receber um feedback. O que vai determinar se ele é ético? É se aquilo é aplicável. Muitas vezes eu vou dar uma sugestão, vou exigir um comportamento que não é aplicável, que a pessoa não sabe fazer, que a pessoa não tem como fazer naquele tempo. Esse aplicável? É no nível das capacidades. Agora vamos lá. A águia tem, por definição, a capacidade de caçar. De novo entra a questão da contratação. Se eu contratei o sujeito e sei que ele sabe, aí é aplicável o meu feedback. Se está faltando sorriso, né? Está faltando sorriso na atividade de vendas. Aí, não, eu já te vi sorrindo. Eu sei que você sabe sorrir. Por que não está sorrindo? Então só é aplicável se a pessoa conseguir fazer, Manuel. Aí entra naquela definição do David Meyers, né? Psicologia social. O ato produz a ideia. Às vezes a pessoa diz que não sabe fazer, mas ela faz uma, 2 vezes, aí ela começa a acreditar que sabe fazer. É o caso do fulano que fuma, né? Fulano fumou uma vez para experimentar, cria-se uma dissonância cognitiva. A partir dali ele começa a falar assim, não, mas eu fumo sim, porque eu já fumei, eu já sei como é que é, e ele começa a reproduzir aquela ideia. Então, o que eu estou concluindo aqui é, quer dizer, que o feedback só é aplicável enquanto se vê que a pessoa tem potencial para ver aquilo lá. Se você não acredita mais, ele deixou de ser ético. É simplesmente ele ficar batendo em gato morto. Não vai dar resultado. Quer dizer, a partir do momento que você vê que é gato morto, você tem que parar. Aí você já começa a realocar, né? Não é aplicável porque não dá mesmo. É coisa que não dá para fazer. Vamos usar o exemplo das relações afetivas. Vamos usar o exemplo das relações afetivas que fica claro. Você tem uma namorada. Você tem uma namorada ou um namorado. Você cobra carinho do cara. O cara não tem carinho para te dar, porque na criação dele foi tudo na botina. Você já sabe o que tem que fazer com esse namoro. Minha namorada não é carinhosa comigo. Eu estou cevando o poço ali porque eu tenho, né, objetivos, né? Eu tenho certos objetivos ali, naquelas curvas. Mas nunca sai, meu amigo. Você já sabe o que você tem que fazer. Você está entendendo? Não adianta você cobrar. Por quê, Manuel? Porque a pessoa não tem para dar. Então, se não é aplicável, você já tem que cortar. Tá bom? Ele também tem que ser dado a quem de direito. Que o Rafa falou de pessoal. Eu não usei a palavra pessoal aqui, porque a segunda perna do tripé é a impessoalidade, né? Então, só para não confundir. Mas o dado a quem de direito é não mandar recado. O verdadeiro feedback, o feedback ético, ele não manda recado. Se eu tenho que falar algo para você, e agora você está levando a receita para casa, você sabe como fazer, você só tem que pensar na tua mensagem antes de chegar para falar, você tem que falar a quem de direito. Tá? Porque o feedback não deixa de ser uma reclamação, né? Eu não estou reclamando do teu comportamento? Estou. Só que a reclamação feita, né, para quem não pode resolver, é fofoca. Então é por isso que o feedback tem que ser dado a quem de direito. Às vezes você não consegue dar esse feedback, às vezes você precisa de um... É questão do ambiente, precisa do ambiente. Aí você vai precisar de hierarquia, né? Compreendeu? Vamos imaginar que você está longe. E aí você tá distante, você não está no ambiente. Como é que você vai dar esse feedback? Através da hierarquia. E aí a pessoa que vai receber essa incumbência tem que assumir aquilo ali para ela e ir lá e falar. Mas com a pessoa de direito. Caso contrário, vira fofoca.
Algum comentário? Esse dado aqui é direito, vale para toda a parte de comunicação. Sim. Você não pode mandar recado. Mas aí também tem aquele negócio que você falou, né? Do pessoal, telefone e e-mail. Às vezes não dá o pessoal por causa do nível do ambiente. Tá? Mas dá o telefone, escuta por telefone e pede a confirmação por e-mail. Mas quando isso acontece assim, porque isso aí funciona belezinha numa empresa com 500 funcionários, com 1.000 funcionários. Aí a coisa tem que ser assim, porque a chance do pedido dar errado é o número de pessoas envolvidas elevado ao quadrado. Sabia disso, né? Você chega num restaurante e pede um prato, meio, o que é que seja lá, se tiver que passar por 5 pessoas para o teu pedido chegar, existe 25% de chance dele vir errado, porque é o número de pessoas elevado ao quadrado. Então, isso numa empresa... Então, se você chega, por exemplo, numa empresa pequena e precisa dessa confirmação por escrito, é porque a confiança está debilitada. Aí a gente volta lá no item 1.3. Precisa reforçar a confiança para a gente voltar a acreditar no que os colegas estão falando, para a gente poder aceitar isso. Assim, o que eu lembrei aqui acontece muito em empresa rádio peão. Sim. A famosa rádio peão. É um inferno. E em geral é fruto de fofoca. Mas existe também a questão de repente o comportamento é direto, mas o feedback não é da pessoa que... Isso, que sentiu. Porque da mesma forma, às vezes você pode ter um comportamento que não é que me incomoda, que entra nessa parte da identidade pessoal, mas que afeta o meu trabalho. Mas eu não tenho que falar diretamente para você, de repente eu tenho que falar mais com ele. Entendeu? Então, de repente, nem é direto. Você está dizendo no sentido de triangular. Sim, isso pode acontecer sem ser a fofoca, não é um 880, né? Quando a gente não tem a habilidade de resolver conflitos, sim, aí você pode triangular. Porque aí o que está faltando para você é o enfrentamento. É chegar lá e se afirmar na frente de quem te ofendeu, se for o caso. Não, mas isso na parte profissional, uma diferente, tipo, já teve casos de acontecer coisas assim, que o comportamento afetou o meu trabalho, mas que não, o feedback meu não tem que ser direto para essa pessoa. Teria sempre que gerar um triângulo e eu não enxergo como fofoca. Não, nesse caso não. Desde que seja ao superior. Sim. Mas sabe o que você pode fazer no caso desse? Vamos imaginar então uma situação. Uma coisa que a Maria faz, um comportamento, interfere no seu trabalho. Tá certo? Você pode chegar no imediato de vocês, falar: Manuel, preciso conversar com a Maria e quero que você esteja presente. Quem é que vai conversar com a Maria? Você. Aí o feedback é dado a quem de direito. Porque a partir do momento que eu falo assim: Manuel, aconteceu isso, ele pode interpretar. E aí o feedback não é neutro mais. Compreendeu, Roma? Compreendi. Não aceitou, mas compreendeu. Porque eu acho que tem casos e casos. Tem situações que eu assim, em algumas situações eu não gosto não é que eu não gosto, aí já entrou a identidade, que não é proveitosa esse enfrentamento. Acaba gerando um conflito maior. Não sei se depende por imaturidade das partes envolvidas, mas de repente eu acho que em algumas situações eu acho que esse triângulo, por conta de hierarquia, funciona sem virar. Isso. Coloca sem um 880 assim. Não, perfeito. Desde que seja você a pessoa que falou. Você não pode pedir para alguém resolver um problema seu. Meu bem. Então, se você está com a queixa contra o comportamento da Jaqueline, é você quem tem que falar. Se você quiser evitar mais mal entendido, na presença do superior. Mas quem tem que dar o feedback? Quem sofreu. Compreendeu? Compreendi. É novo, né, bem? Tudo que é novo choca. Pessoal, Isso. você que você fez? Não fica pessoal, deixa... Ah, tá. Então vamos lá. Vamos lá. Tem que
mas tem que ser. Vamos lá, pede para ele dar o feedback. Vamos fazer esse exercício. Só um minutinho, gente. Vamos fazer esse exercício. Pessoal, dei só um minutinho porque vocês estão para lá, né? Segura. Maria fez uma coisa que te ofendeu. Atrapalhou o teu trabalho. Aí você chega e fala assim: Manuel, aconteceu isso. A Maria fez isso. A Maria sabia que você não tinha gostado, mas por não saber resolver o conflito, ela também ficou quietinha igual você. Só que na hora que o Manuel vai falar com a Maria, o fumo vem com areia, bem. Maria fica pé da vida, abaixa a orelha, vou me vingar da Olga. Eu não precisava ter tomado esse fumo. O que eu estou procurando fazer quando às vezes tem Entendeu? esse caso, eu tenho procurado chegar e juntar de repente as partes. Também às vezes não sei, ainda não está muito cristalino se é o melhor caminho ou não, mas por exemplo, junto. Fazer um tipo de uma cariação. Faço, porque o seguinte... Manuel é terrorista nessas horas. Porque eu faço assim, porque o que ocorre? Procuro desfazer os maus entendidos, porque eu sempre penso no problema como um problema sistêmico, quer dizer, ele sempre tem origem em todos os lados, todos contribuímos de alguma forma para aquela situação. Sem dúvida. Então, quer dizer, eu acho que quando a gente coloca o problema, a gente sempre tem pontos, a gente dá... Do problema a gente abstrai pontos de melhoria de todos os lados, inclusive meu. Né? Inclusive meu. Então eu procuro juntar todo mundo e vejo. Às vezes eu penso na administração, eu tenho um lema para mim, que o problema da administração é que está todo mundo certo e todo mundo errado ao mesmo tempo. Não, mas funciona, só que pode deixar feridas abertas. Então, porque às vezes... Não, perfeito. Vamos pegar o exemplo das duas de novo. A Olga foi prejudicada por um comportamento da Maria. Ela chega e fala para você. Você vai falar para ela assim: Olga, perfeito, nós vamos fazer uma reunião, nós três, mas você vai expor para ela o que você acabou de me expor. A tua opinião não pode entrar no meio do negócio, porque às vezes você já está querendo mandar a Maria embora mesmo. Aí você vai usar aquilo ali como um subterfúgio. Isso que aconteceu com a Olga, Maria, foi a gota d'água. Mentira, você já ia mandar ela embora mesmo, você está entendendo? Só que aí você pega o gancho dela. É isso que não pode acontecer. Tá bom. Não é você que tem que... Lembra que eu quero te mandar para Dubai 1 ano. Tá bom. Então não é você que vai resolver o problema, você está entendendo? Elas podem fazer isso e resolver por elas mesmas. Tá bom. Então eu chamo as duas e falo: olha, aconteceu um problema entre vocês, eu quero que... Coloque o que está acontecendo. Maria, presta atenção no que a Olga vai falar. Aí ela se expõe. caso que eu ia fazer classe, não fazer. Esclarece as partes. Subentendido também não é muito bom, não. Vocês não quiseram, eu falei: eu vou chamar a pessoa aqui, vamos reunir. Manuel, uma vez eu vou chamar. Deixar subentendido assim entre todo mundo também não é bom. O quê? Como assim? Você comentar uma coisa que é particular entre vocês três no ambiente no geral, também aí vira o sistêmico. Tá bom, entendi. Olga, eu sei que você não gostou, mas entendeu o princípio. Não, eu entendi o princípio, eu acho que funciona. Quero que você analise, tá? Analise. Como não tem maturidade para ouvir, aconteceu essa semana comigo, com o Rafa e com a Maria. Nós tivemos maturidades para conversar. Ficou tudo bem, graças a Deus. Pelo menos eu juntei todo mundo, peguei e fiz tudo bem. Eu aparentemente acredito. Tudo bem, porque foi que deu esclarecido, todo mundo Não sei, ficou como é que bem, se sentiu? degustou. Agora, se não tiver maturidade, entra naquilo Pira. que você falou. Ele fez isso, agora ele vai vir. Agora eu vou vingar. Vingança, Nunca é plena. Matar a alma é enveneno. Olga, podemos avançar? Não ficou essa dúvida aí, não? Podemos avançar? Podemos avançar. A triangulação funciona. Ela está pirada ali. Tem um ossinho torto ainda dela aqui. Um ossinho torto ainda. Olga. Você pode avançar, mas eu não quero avançar, não. Olga.
raciocina nisso. As consequências podem ser maiores. Não, Porque também assim, tem eu digo que ela queria saber, mas se deve trazer primeiro pra ele ou tentar resolver entre as duas É isso pessoas. que está a dúvida ainda. É isso? Eu Olga? converso dúvida primeiro com tá. a pessoa, se não deu jeito, aí sim trazer, vamos conversar. Nós Eu sou três. dessa filosofia, não sei se eu tô errada. Por exemplo, eu tenho uma rincha com a Maria. Só se eu não tiver certeza. Presta atenção. Se eu não tiver certeza que aquilo que ela fez é realmente aquilo, eu vou tratar com ela. Agora, se eu não tiver certeza, eu faço igual eu fiz com o Manuel. Levo o problema pra ele e ele me ajuda a resolver. Entendi. Agora, se eu tenho certeza daquilo que ela fez, eu tento resolver com ela. Dentro daquilo, dou um feedback. Se ela não seguiu o Ela tá feedback, se ela não certa. aceitou, aí eu levo para É isso. Mas pra isso- Isso aí ficou bom. Quer dizer, se eu tenho Eu entendi. certeza Do comportamento do Rafael, outro. por exemplo, tá errado, eu vou lá e falo direto do Rafael. Se eu não tenho certeza, Presta atenção, meninas. eu peço ajuda e tento esclarecer a situação. E essa certeza- Essa daí é boa. Essa Às daí vezes foi boa. eu preciso da terceira pessoa, que no caso aqui foi o Do lado Manuel, de fora, pra poder... para Pra saber poder- Pra o ser que um mediador. ocorreu, Não, eu pra entendi. ajudar a solucionar. Perfeito. Não sei. Só que para isso, vocês lembram que eu falei ainda há pouco que precisa de um nível de confiança entre as partes? Sim. E às vezes não existe isso. Aí triangular funciona. Entendeu, Olga? Então, porque igual aqui, ó. O que eu tô te trabalhando ali, ó, aí a Elaine com a Maria, beleza. Aí seria a mesma coisa, eu e o Paulo. Seria fácil. Agora, se for, por exemplo, uma coisa do setor comercial com o pedagógico, ou setor pedagógico com TI, pelo amor de Deus, aí é diferente. Você É entendeu? diferente. Não tem assim. Aí eu acho que tem É que por dar isso uma que pessoa, porque senão, Você se ela pode não é, triangular? Eu não fico aquela coisa É que ela fica aquela coisa assim, nossa, tudo leva pra ele, não sabe conversar entre a gente. Não, e às vezes é isso Nossa. mesmo, Maria. Às vezes a pessoa não sabe conversar entre a gente. Ah, mas aí Ué, e vai deixar sem conversar? Vai deixar subentendido? Às vezes a pessoa não sabe. Não tem problema não saber. Às vezes a pessoa é imatura, não sabe lidar com conflito. Todos nós. E vai deixar a coisa crescer? Aí triangular funciona. Só que aí você está falando na frente de uma outra pessoa. Compreendeu? Talvez seja isso que você não entendeu. Eu só estou dizendo assim, ó, você vai triangular, mas é você quem vai falar. A terceira pessoa só vai escutar e impedir que aquilo vire um incêndio. Caso os ânimos se alterem, vai ser a pessoa que vai falar assim, gente, calma, senta aí de novo, fulano termina de falar, Beltrano agora você responde, vai mediar, mas quem vai falar é quem ficou ofendido. Senão não é quem de direito. Não, eu entendi. É que assim, eu coloco mais. Porque eu acho que quando é 100% profissional, assim, porque nessa questão de ofendido, eu não gostei, igual a gente usa alguns termos que estão entrando na identidade, mas quando eu acho que quando é uma questão extremamente profissional, aí o meu cérebro processa diferente. Tipo, o Rafael é responsável por resolver um problema do pedagógico que está afetando o comercial como um problema do pedagógico afetando o comercial, independente da aula ter falado, ou da Jaque ter falado, ou do alguém ter reclamado. Eu acho que daí seria a questão de atacar o problema profissional, independente de quem falou. Tipo, não tem nada a ver com isso. Esse problema afetou, mas não tem nada a ver com isso. O Rafael, como responsável pelo setor pedagógico, ele tem que resolver o problema sim. Tipo, é por isso, esse triângulo de colocar um para falar, o meu cérebro processa como entrando um pouco de pessoal no meio, assim. Mas depois de uma noite eu amadurecendo essa ideia, de repente eu mudo de ideia. Mas a dúvida que eu fiquei é essa, não é a dificuldade em administrar conflito. Mas eu acho que não é um conflito que deveria ser administrado por você, pelo setor teria que ser que por outro. que sofreu uma lesão, porque na verdade o que foi afetado foi o trabalho, foi o setor, e não a pessoa. Entendi. É da questão que eu não gostei. Eu não gostei do que ela me fez. Pessoalmente falando. Ela pensando, eu não gostei. Sabe? Aí a gente está administrando um conflito pessoal. Agora, se for algo que atingiu o setor comercial, é igual. Vamos supor, eu tenho que passar a informação para o Rafael. Mas eu fiz, eu preciso que resolva isso. O pedagógico afetou no comercial, eu não consegui continuar na matrícula. Então, o problema é seu, mas eu preciso que você resolva. Eu falo agora ou não? Diretamente com a Fala, pessoa. eu. Fala agora?
Vocês estão fazendo essa cisão pessoal-profissional. Quem é que causa o problema extremamente profissional? Não é a pessoa? Pronto. Não existe problema pessoal e profissional, é tudo a mesma coisa. Entendi o recado. Não, mas o que ela quis dizer é a pessoa levar para o pessoal e não interpretar o não é levar, é tudo pessoal. Tudo é pessoal. Tudo é pessoal. Sempre é pessoal. É isso que o Sam está falando. É tudo pessoal. Sempre é pessoal. Não tem essa cisão. Afetou o comercial? Afetou Então, 3 pessoas. Pessoalmente afetou 3 pessoas. Assim, acabou. Eu entendi o que vocês estão falando. Às vezes é um problema do trabalho, né? Vocês estão fazendo essa cisão. Porque se fosse lá na minha casa, isso aqui funcionaria bem. Se fosse na minha família, funcionaria bem. Só que ainda continua sendo pessoa. Concordo. E a interpretação do que é comportamento, do que é habilidade, é feita pela pessoa. Vamos avançar. Por último, ele tem que ser oportuno, dado no momento certo e na frequência certa. Volto ao exemplo da águia. Se o caçador não estivesse lado a lado para corrigir cada errinho, a águia não aprenderia. Se ele não estivesse lado a lado para treinar cada uma daquelas regrinhas, pega, domina e espera, a águia não aprenderia. Então ela só consegue fazer sozinha porque houve um tempo em que ela passou aprendendo e sendo corrigida pontualmente. Quando é o momento de dar feedback? Logo depois que você percebeu o comportamento. Não é na semana que vem. Isso é muito bom. Isso é muito bom, porque tem pessoas que acham, não, deixa eu esperar às vezes baixar a poeira para de repente. Isso é bom, isso é ruim, como é que é isso? O baixar a poeira depende do estado de espírito das pessoas na hora. A pessoa está muito agitada, está com muita pressa, não pode parar. Mas na primeira oportunidade que você tiver, você tem que pontuar o que aconteceu. Compreendeu? Tem um... O que eu fui falar agora, não vou lembrar. Talvez você lembre. São Paulo falou na carta aos Efésios, se você tem uma queixa, né? Uma família, você não pode esperar o dia virar, né? Você tem que falar antes que o sol se ponha. Em Provérbios, não coloque a cabeça no travesseiro antes de resolver da ira, não deixe a ira passar com você pela noite, né? Entenderam a ideia? Entendeu, né? Não deixe, entendeu, Bruno? Bruno? Quer dizer, busque a oportunidade para resolver naquele dia. Antes de dormir, no mesmo dia, antes que o sol se ponha. Não se põe o sol enquanto estás encolerizando. Isso aí, por aí. Tá bem. Compreendeu? Então, assim, aconteceu, imediatamente pontua. Às vezes a gente tem essa coisa de deixar para a próxima reunião. A coisa já esfriou na cabeça da pessoa. Mas por que ele está trazendo isso aqui agora? Já estava resolvido? Aí vira um... Na verdade não estava. Não estava, para você não estava, mas para o outro estava. Então, aprender a dar feedback é fundamental para você ir apagando os pequenos incêndios e alcançando resultados. Às vezes a gente fala assim, não, mas eu vou esperar o melhor momento para falar. Às vezes é melhor você fazer a coisa frequentemente do que esperar juntar tudo, né, para falar uma vez só. Ok? Precisamos fazer uma revisãozinha? Lembra sempre, os 3 princípios fundamentais lá no começo da página. Quando uma pessoa não percebe o impacto de seu comportamento, ela precisa receber feedback. Às vezes a pessoa não percebeu que errou. Dar feedback é ajudar o outro a aumentar a compreensão do próprio comportamento. Eu estou dando feedback, criticando o seu comportamento, para você perceber que você faz isso. Na próxima vez, tenta perceber o que você vai fazer antes de fazer. Aí está desenvolvendo o senso crítico do outro. Dar feedback envolve registrar um evento, aí a coisa está comprovada, aí a coisa é real, é aplicável, aí você vai conseguir
comparar esse evento com o que a empresa esperava, que era o resultado principal. Se você fizer isso, você nunca vai ter problema de relacionamento, você não está atacando o nível da identidade. Nós não falamos do nível da espiritualidade, né? Às vezes a pessoa ataca a religião da outra num feedback. Eu sei que você faz assim por causa das suas crenças religiosas. Pronto. Ganhou um inimigo na mesma hora. Cara, se tivesse um cutelo, ele te desossava ao vivo. Sem precisar. Tá bom? E por último, lembra sempre, a empresa tem uma expectativa e nós que trabalhamos precisamos atender essa expectativa. Belezinha? Pessoal, muito obrigado. Agora nós vamos para a segunda etapa. Se você quiser fazer um intervalinho, 5 minutinhos.